Bom, eu acho que é o terceiro ano seguido que eu venho para essa igreja, uma vez por ano. Acho que 2 anos seguidos eu vim na Semana da Família, né? E dessa vez estou aqui no Congresso de Mulheres. E eu venho com muita alegria, porque o pastor dessa igreja me conhece muito bem, né? E se ele permite que eu venha, que eu seja convidada, então acho que tem alguma coisa aí importante para mim desfrutar. Em especial, eu quero agradecer ao Iliel, meu marido, que está lá atrás. Por quem não conhece, faz assim, Iliel. Porque Iliel é uma pessoa que investe muito em mim. Uma vez ele fez uma brincadeira comigo. Ele trabalhou por 30 anos, e nesses 30 anos que ele trabalhou, eu não ganhava dinheiro nenhum. Eu só estudei, só fiz o que eu gostava de fazer, criamos os filhos. Aí ele disse assim para mim: bom, eu já te sustentei 30 anos, agora é a tua vez. Então, publicamente aqui, Liel, eu quero te dizer que está quase acabando meus 30 anos. Mas, deixando a brincadeira, é muito bom ter o apoio dele. E ontem a gente falou tanto essa coisa, né, do valor da mulher e de como todos nós precisamos ver esse valor. Então, eu quero agradecer, porque o meu valor sempre foi visto pelo meu marido. Teve um dia que eu me toquei que ele nunca me deu parabéns no Dia da Mulher, que é o dia 8 de março. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, mas quem me valoriza todo santo dia não precisa dar parabéns no dia 8 de março, né? Então, o fato de eu estar aqui tem a participação dele muito grande. Em especial, também, eu quero agradecer a Marta. Faz assim também, Marta. A Marta é minha irmã mais nova, nós somos em 7 irmãos. E eu sou a mais velha, ela é a mais nova. E é impressionante, porque eu não convivi muito com ela. Ela era muito pequena quando eu saí de casa e não voltei mais. Mas é dos irmãos com quem mais eu tenho identidade. Nós temos muita afinidade uma com a outra. Então, é muito gostoso estar com ela. E eu estou agradecendo porque ela está vindo de uma viagem, que ela estava em Brasília. Ela é uma pessoa que luta pelo bem-estar de um grupo de pessoas. E parou aqui para uma reunião, e quando ela soube do encontro, quando eu vi, ela já estava inscrita no encontro. Então, é uma alegria muito grande também ter você, Marta. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje, e o meu desejo sempre é que... Eu creio que Deus está aqui, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O meu desejo sempre é que você perceba o Deus que está aqui, né? O Deus que caminha aqui. Bom, ontem o assunto que eu compartilhei um pouquinho foi quem sou eu? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que nasci. Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós, mais cedo ou mais tarde, fazemos. Por que eu nasci? Por que... Então, além do quem sou eu, que a gente também pergunta, o ar-condicionado sempre me dá uma rinitezinha aqui. Nós também, chega um momento da vida que a gente questiona isso. Por que eu nasci? E a gente está terminando o mês do Setembro Amarelo. E nesse mês há um empenho, principalmente dos profissionais da saúde, eu sou uma delas, que a gente se empenha em ajudar mais ainda as pessoas a perceberem o valor que a vida tem, o valor que elas têm na vida. E a gente sabe que muitas pessoas, mas muitas mesmo, às vezes tão jovens, chegam ao ponto de não acreditar no valor da própria vida, de não se ver com valor nenhum, que se torna o próprio assassino, que assassina o próprio corpo. E é por isso que tem o mês, então, do Setembro Amarelo, né?
E essa é comprovada uma das causas. Tem várias causas que levam para o suicídio. Se a gente for olhar os suicídios da Bíblia, nós vamos ver Judas, que se suicidou porque ficou com uma culpa danada, viu a coisa errada que ele tinha feito e ele não soube ir para o lugar certo para acertar a culpa dele. Nós temos um Saul que se suicidou porque ele viu que ele ia morrer e ele antecipou, então, a morte. Aí nós temos Sansão, que se suicidou, talvez fracassado, frustrado, e com ele ainda leva um monte de gente. E tem outros suicídios na Bíblia. Mas uma das causas muito fortes do suicídio é essa. É de não saber por que está aqui. O que está acontecendo comigo, é melhor eu sumir daqui. Então, eu espero que o que eu vou compartilhar aqui hoje, ajude você a perceber o valor que a vida tem, ou resgatar o valor que provavelmente alguns aqui já perderam aí pelo andar da carruagem. Eu espero que seja um tempo bom para isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que nós não somos frutos do acaso. Ninguém aqui é fruto do acaso. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos encontrar Paulo falando sobre isso. E a Dani já até leu um texto aqui também falando sobre isso, né? Em Gálatas 1,15, Paulo disse que Deus tinha separado ele desde o ventre materno e tinha chamado ele pela graça de Deus para ser o que ele era. Mas quando a gente para pensar um pouquinho na vida de Paulo, Paulo fez um monte de coisa assim meio absurda, né? Paulo era um religioso fundamentalista e ele brigava por causa da religião. Ele perseguiu muitos cristãos e ele foi testemunha da morte de Estevão. Olha isso, gente. Que às vezes a gente acha, eu não sou nem digna de olhar mais a minha vida. Mas quando Paulo escreve isso, olha quanta coisa ele tinha feito, que chegou um momento que literalmente ele caiu do cavalo. E aí ele vai ficar 3 anos no deserto. Não sei se vocês sabiam disso. O impacto da mudança foi tão grande na vida dele que até ele reorganizar de novo o que ele já sabia e agora o que ele vai fazer, ele fica 3 anos, talvez, quase 3 anos, talvez pensando e refletindo sobre todas essas coisas. Mas chega um momento que ele escreve isso, né? Deus me separou desde o ventre materno e me chamou pela sua graça. Jeremias também é um jovem profeta. É muito bonita a história de Jeremias. Jeremias começou a levar Deus a sério quando ele era ainda bem jovenzinho, talvez adolescente. Foi um profeta, não sei se você já estudou sobre a vida dele, vale a pena estudar sobre a vida desse rapaz. Ele não se casa, porque ele queria levar muito a sério o que ele entendia que Deus queria dele. E sofreu muito, ele apanhou algumas vezes, passou fome algumas vezes, foi jogado no fundo de um poço e só não morreu lá no fundo do poço porque algumas pessoas viram e interferiram para que ele fosse tirado daquele poço. E olha o que ele escreve quando ele escreve o livro dele, né? Jeremias, que é um livro profético. Jeremias 1,5, ele diz assim: um dia Deus me revelou, antes, Deus falando para ele e ele escrevendo, como se Deus estivesse dizendo para ele: antes da sua formação no ventre, eu escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e eu o designei profeta. Eu acho incrível isso. E aí quem melhor descreve isso é Davi, que daí é o texto que a Dani leu, que é o Salmo 139. Eu sou muito encantada com esse salmo. E uma da coisa que eu
pesquisei e fui tentar achar, eu queria descobrir quando foi que Davi teve a consciência do que ele disse aqui. Quando foi que ele escreveu isso? Eu não sei se vocês também já pararam para ver a história de Davi. Ele era um adolescente, meio excluído da família. Ele era meio esquisito mesmo, né? Se fosse hoje, já iam falar que ele tinha TEA. Né? Vocês sabem que hoje só não tem um diagnóstico quem não vai no médico, né? E o Davi lá no campo, sozinho, tocando flauta. Isso é TEA hoje, gente. Não é um TEA leve, mas é TEA. Então, Davi está lá. Quando Samuel vai à casa de Jessé para escolher alguém para continuar o rei, né, continuar o reinado, Jessé traz todos os filhos. E cadê o Davi? Não vem. Precisou que Jessé falasse, mas espera um pouquinho. Jessé não, Samuel, né? Precisou que Samuel falasse, Jessé, espera um pouquinho, você não tem mais um filho? Aí ele falou, tenho, está lá no campo. Vocês conseguem imaginar esse menino? Então, ele é um filho esquecido, não é dado muita importância para ele. Depois, ele teve problemas também com Saul, porque aí descobriram que ele tocava a flauta muito bem, a flauta acalmava Saul. Aí Saul gostava de ouvir as músicas dele. Mas aí ele se tornou um guerreiro forte e que chamou a atenção de todo mundo. Aí, quando Saul viu que ele era o possível futuro rei, o possível substituto, perseguiu Davi de um jeito assim horroroso. Davi casa, tem filhos, e nós vamos descobrir que ele não foi lá essas coisas como pai. Se eu morasse na rua que o Davi morava, se eu tivesse filho adolescente, eles não iam nem passar na frente da casa dele. Porque ele não conhecia direito os filhos dele. Um dos filhos violenta e estupra a irmã com a concordância dele. Não a concordância para que ela fosse estuprada, mas com a concordância para que ela fosse lá cozinhar para esse filho, para esse irmão, né? Quer dizer, para Davi deixar isso é porque ele não conhecia direito esses filhos. E aí tem ainda o mais triste da história, né? Um dia ele se encanta com uma mulher, manda chamar a mulher para a casa dele, essa mulher é Batseba, ele tem um relacionamento sexual com essa mulher, e aí descobre que ela é a mulher de Urias, e simplesmente ele planeja o assassinato frio de Urias. E é triste essa história, porque ele chama Urias para lá, olha a intenção dele e a motivação dele. O Urias chegando aqui, ele vai dormir na casa dele, transa com a mulher, e aí o filho é dele. Só que Urias não foi, falou que não ia não, que ele não se sentia bem, sabendo que os soldados estavam lá, brigando, e agora eu vou lá dormir na minha casa? Aí, o que ele faz? Mandem dar álcool, bebida alcoólica para Urias. E Urias foi para casa? Não, não foi. Então, Urias bêbado era mais... né? Urias bêbado era melhor que o Davi sóbrio. E é interessante essa história, porque depois ele é confrontado por Natã. E quando Natã o confronta, Natã conta uma história para ele. Fala, Davi, vou te contar uma história. Tinha um homem que era muito rico, tinha muita ovelha. Tinha outro que era pobrezinho. Você acredita que esse homem rico foi dar uma festa? Em vez dele pegar a ovelha do gado dele, ele pegou de Davi, do pobrezinho. Aí o Davi olha e fala, o que é isso? Esse cara não merece nem viver. Aí o que o Natã fala? Este homem é você, Davi. E aí nós temos um salmo escrito por Davi, que ele conta isso. A dor de ver a tentativa dele de esconder as misérias dele, de esconder os erros dele. Ninguém sabe quando ele escreveu o Salmo 139. Não tem nenhuma informação que a gente possa dizer, foi quando ele estava lá com as ovelhas, foi quando ele matou Golias. Nós não sabemos quando foi, ninguém sabe, os pesquisadores.
Eu tenho uma leve desconfiança que ele escreveu o Salmo 139 depois desse confronto do Natan. Porque a dor dele foi tão grande em ver a miséria dele, ver o lado miserável que nós carregamos e ele também carregava, que aí ele foi para o Salmo 139. Esse salmo é lindo, vale a pena você ler e reler. Uma das partes, que foi, acho que até o que a Dani leu, diz assim: tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Você sabe o que significa isso? Essa consciência que o Davi tem de quem é Deus nesse momento aqui, que eu estou achando que foi depois dessa coisa aí do assassinato e do adultério dele. Tu me observavas em secreto, isso aqui eu estou lendo na NVI, tá? Em secreto no escuro. Isso significa que ninguém aqui é resultado de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Porque o que ele está dizendo aqui é isso. Né? Não está claro, mas ele está pensando, bom, enquanto o meu pai lá tinha uma relação sexual com a minha mãe, o espermatozoide estava encontrando o óvulo, sou eu, e o Senhor já estava lá. Não é fantástico isso, gente? Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei se você é alguém que escapou de ser abortado. Eu não sei se você é alguém que é resultado até de uma violência sexual. Mas a consciência que o Davi tem aqui, ela pertence a todos nós. Nós podemos tomar posse disso. E olha o que ele fala ainda. Enquanto eu era tecido na escuridão. Eu acho incrível, né, essa capacidade que ele teve de ir tão longe e de imaginar ali a cena. Tu me viste quando eu estava no ventre, aí já era um embrião e depois um bebezinho. Então, nós temos aqui esses 3 personagens, né, falando dessa consciência que eu não nasci por um acaso e você não nasceu por um acaso. Então, pensa um pouquinho nisso. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, na filiação que nós temos com Deus, Ele passa o quê? A habitar em nós. A gente se torna filho de Deus no Calvário, no Gólgota, e quando Jesus ascende ao céu, o que Ele diz? Que o Espírito Santo viria e moraria em nós, ok? Então, a gente pode concluir facilmente que no Velho Testamento, Deus está acima de nós, ok? Certo? No Novo Testamento, Deus caminha entre nós, na pessoa de Jesus. E agora? Deus está dentro de nós. Deus está em nós. Então, queridos e queridas que estão aqui, você é a morada do Espírito Santo. Se um dia você reconheceu que Jesus Cristo é o seu Redentor. Você se tornou filho de Deus, tendo Jesus como irmão mais velho. Mas você também se tornou a morada do Espírito Santo. Está cheio de texto sobre isso. 1 Coríntios 6, 18 a 20, fala sobre isso. E é interessante que aqui Paulo está mostrando, está falando sobre imoralidade sexual. E ele fala assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca com o seu próprio corpo. Portanto, honrem o Deus que está no seu corpo. Olha que interessante isso. Romanos 6,12 diz assim, Paulo também está dizendo, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que obedeça aos seus desejos. Só aqui já cabe um sermão de 40 minutos.
O que eu faço com os desejos, né? O problema não é não ter o desejo. O problema é obedecer o desejo. Uma vez eu atendi um homem, acho que até eu contei isso aqui o ano passado, que ele falou assim para mim: eu nunca senti vontade de trair a minha mulher. Eu sou fiel a ela. Eu falei: ok, você está chamando isso de fidelidade? Ele falou: sim. E você acha que isso é fidelidade? Aí ele pensou um pouquinho e falou: por que não é? Eu falei: eu acho que fidelidade é mesmo quando a gente tem o desejo, a gente não vai ceder àquele desejo. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Não obedeça aos desejos do seu corpo. Não é só no sexo. Pode ser na comida. Pode ser no dormir demais. Pode ser no fazer exercício demais. Eu não sei o que você faz exageradamente. Ou o que você faz fora do controle. Mas o que Paulo está dizendo para a gente não oferecer os membros do nosso corpo como instrumento de injustiça para o pecado. E quem está anotando, Romanos 6, então, 12, 13. Então, nós temos que cuidar muito bem do quê? Do lugar aonde Deus mora. Pensa nisso. Se o Espírito Santo mora, e se Deus, e eu entendo assim, agora Ele habita entre nós, eu preciso, sim, cuidar bem do meu corpo. Em todos os sentidos, na alimentação, nos exercícios, no sono, no descanso. E eu preciso, sim, ter consciência dos desejos. Eu preciso, sim, ter consciência das minhas motivações. Eu preciso, sim, ter consciência das minhas inclinações, para me lidar com elas antes que elas me engulam, antes que elas me dominam. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que quando a gente se converte, o desejo do pecado não vai acontecer mais. Está bem claro aqui, ó. Os desejos vão acontecer, mas nós temos recurso para a gente dizer não. E talvez aqui é que entra aquela fala de Jesus, quando a gente nega a si mesmo para continuar seguindo a Jesus. Então, essa é a segunda coisa, né? Que Deus habita em nós, Ele está em nós. Isso tem que fazer diferença em todo lugar que a gente anda. Porque se Deus está em nós, tem jeito de quem está à nossa volta enxergar o Deus que está em nós. Então, fica uma pergunta já. Será que as pessoas enxergam o Deus que está morando em você? Que é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Terceira coisa, agora pensando no porquê eu nasci. Nós somos chamados, meus queridos, homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, para acumular tesouros no céu. Não tem nenhum lugar na Bíblia que está estimulando a gente a acumular tesouros na terra. Timóteo diz que bom que Deus nos dá riqueza para o nosso aprazimento. Então, não é errado você ter riquezas. Não é errado você ter posses. Timóteo está falando isso. Graças a Deus que nos dá para o nosso aprazimento. Mas no mesmo lugar que ele fala sobre isso, ele também diz o seguinte: seja generoso. Abençoe as pessoas à sua volta. Então, nós podemos desfrutar, sim. Eu lembro de um rapaz que eu atendi uma vez e ele estava com muita culpa, porque cada vez que ele ia comer, ele se lembrava de quem estava embaixo da ponte. E aí eu falei para ele, ok, você pode comer esse bom prato de comida todos os dias? Ele falou: posso, eu posso escolher o que comer. Falei: que tal você, então, agradecer a Deus? Ele era também cristão, né? Professava a fé em Jesus Cristo. Eu falei: que tal você agradecer a Deus, então, por esse privilégio? E depois você pode ir lá, repartir um pouquinho com quem mora na rua, com quem está embaixo da ponte, quem precisa mais. E ele falou: nossa, eu não tinha pensado nisso, que eu podia ser grato pelo que eu tenho. Então, sim, você pode ser grato. Mas essa advertência de Jesus, do Sermão do Monte,
a gente passa meio batido em cima dela, né? Não acumuleis tesouros na terra. Nós somos chamados, então, a acumular tesouros no céu, está em Mateus 6, 19 a 21. E Jesus continua, naquela época ele disse que nem a traça, nem o ferrugem consumia, né? Hoje, acho que ele não ia falar nem traça, nem ferrugem. Mas eu acho que ele ia falar da inflação, do golpe. E se bobeasse, ele andasse um pouquinho mais, ele ia falar, isso você não vai levar nada aqui da terra não, viu? Caixão não tem gaveta. Né? Se for cremado, então, se tiver gaveta, é tudo cremado também. Então, acho que ele falaria isso. E aí ele chama a gente para acumular tesouro no céu. O que é, então, o tesouro no céu? Como é que a gente acumula tesouro no céu? Que da terra nós já sabemos que, né? Se eu pedir para alguém levantar a mão aqui, quantos já caíram em golpe, eu acho que um monte de gente vai levantar a mão. A gente corre o risco. E esse tesouro do céu, que não corre o risco do golpe, nem da inflação, nem da ferrugem, né? Nem... Hã? Exatamente. O irmão respondeu lá, pelas nossas obras em Cristo. Então, o que pode ser eterno na vida? Porque quando Jesus fala de acumular tesouro no céu, eu estou entendendo que ele está chamando a gente para acumular para a eternidade. E essa eternidade eu acho que pode tanto ser no céu, como ela pode continuar aqui na terra também, depois que a gente morre. Então, gravem o seguinte, quem ainda não se atinou com isso. As únicas coisas que são eternas na face da terra é Deus e pessoas. Tudo outro vai ser destruído. Teu carro de marca, suas joias, sua casa fantástica, sua chácara, sua fazenda, né, o que você tem investido aí, eu não entendo muito de investimento, essa é a área do meu marido, mas o que você tem investido, gente, vai ser tudo destruído, tudo. A única coisa que é eterna é o tempo que você gasta para investir em Deus e pessoas, no que é sagrado e nas pessoas. Não tem nada mais eterno, mas nada mais mesmo. Eu acho que a escrava de Naamã sabia disso. A história da escrava de Naamã está em 2 Reis 5, de 1 a 14. É uma história bem interessante. A gente nem sabe o nome da menina, mas ela foi uma menina levada cativa para o reino sírio, aqui no caso, e provavelmente ela tinha perdido os pais na guerra, provavelmente, a gente não sabe disso. Tudo também indica que ela era uma adolescente e ela estava, então, trabalhando na casa de Naamã como escrava. Ela não fica anunciando para Naamã o Deus Todo-Poderoso que está acima dos céus. Ela não faz isso. Mas ela começou a perceber que tinha um murmurinho ali. E aí o que ela descobriu? Que Naamã estava com lepra. E ela está vendo, né, o movimento, lepra não tinha cura naquela época. O que ela faz? Ela diz, olha, lá na minha terra, da onde vocês me trouxeram, tem um profeta que ele pode curar o Naamã. Olha isso, gente. Uma empregada levada cativa. Ela enxergou o bem e a necessidade daquele homem, da casa onde ela estava servindo. O olhar dela estava, por quê? Para as pessoas. E para ter esse olhar para as pessoas, com certeza o olhar dela continuava em Deus. Então ela investiu aqui em quem? Numa pessoa. E fez o bem para uma pessoa. E se você ler toda a história, Naamã realmente foi curado pela interferência dessa menina sem valor social nenhum. Tem uma vez eu ouvi uma piadinha de um missionário falando sobre o que realmente tem valor, né, para a gente aqui. Ele disse que uma mulher muito rica morreu e chegou no céu.
Quando ela chegou lá, as pessoas recebiam meios de transporte para se locomover lá no céu. E ela ganhou uma bicicleta. Aí tá bom, então é a bicicleta, então vou andar na minha bicicleta. Aí quando ela começou a andar pelo céu, ela viu o motorista dela andando num carrão último tipo. Aí ela foi reclamar lá com a pessoa que estava distribuindo os veículos. Ela falou, não estou entendendo, porque eu tinha tanto lá na Terra e aqui eu tenho uma bicicleta e o meu motorista está andando aqui num carrão. Daí ele falou, sabe o que é? Aqui no céu a gente dá o veículo de acordo com o tempo e investimento que você fez na Terra para com as pessoas. Aí ela levou um susto, né? Porque o que isso indicava? Que o motorista dela tinha investido muito mais tempo em pessoas do que ela. Porque ele estava no carrão e ela estava de bicicleta. Ela falou, bom, já morri, já estou aqui, não tem outro jeito, né? Aí saiu andando um pouquinho, aí quando ela olha, ela viu o pastor da igreja dela andando de patinete. Não era você, viu, Fábio? O que essa ilustração quer dizer? Que muitas das coisas que nós fazemos, mesmo a gente tendo a chance de investir em Deus, em pessoas, muitos não vão investir. Então, o que é preciso? Eu gostaria de hoje estimular você a fazer uma autoavaliação da sua vida. Davi, no Salmo 139, ele fala assim, examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende. Está tudo no mesmo salmo, quando ele fala que Deus estava com ele, que é um salmo que mostra muito bem a soberania de Deus, né? Que Deus sabe todas as coisas, mas no final ele pede para Deus ajudá-lo. Examina-me, ó Deus. E eu acho que hoje, aqui, nós precisamos também fazer essa avaliação, essa autoavaliação, para não correr, não acontecer que o nosso veículo lá no céu seja pior que uma patinete. Então, nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos. Eu espero que você faça. Qual que é a tua motivação nas coisas que você faz? Seja lá o que for. Quando você está varrendo a casa, quando você está ajudando alguém doente, quando você está ouvindo uma pessoa, quando você está, talvez, pode ser que tenha alguém aqui que trabalha até servindo nas casas, quando você está servindo na casa. Seja lá o trabalho seu, qual for, não importa aqui qual seja. Pode ser um trabalho do alto escalão, lá em cima, até a coisa mais simples de um varredor de rua. Qual que é a motivação? Será que você está fazendo para chamar atenção? Será que você está fazendo resmungando, murmurando e reclamando? Será que você está fazendo só para ganhar mais poder? Ó, gente, isso inclui tudo. Inclui empresa, inclui o mundo religioso, inclui tudo, tudo, tudo. Né? É para ganhar mais poder que você está fazendo isso? Ou então é para ser famoso? É para aparecer nas redes? Eu, outro dia, encontrei um rapaz que é jornalista, eu conheço ele já há algum tempo, ele passou por São Paulo, e aí ele me mandou um recadinho, Esther, estou em São Paulo, rola um café? E ele estava pertinho lá da Vila Mariana, ok, rola o café. Aí eu descobri que tudo aquilo que falaram dos bebês, há pouco tempo, dos bebê born, né, que era tudo pessoas querendo aparecer na mídia. Nunca ninguém levou bebê nenhum para o médico. Nunca ninguém levou bebê nenhum ou pediu licença no INSS. Não existe isso. Quem fez isso, fez para aparecer,
para que todo mundo soubesse quem era aquela pessoa que estava publicando isso. Então, será que a gente também não fica aí num esforço só para isso? Será que o meu trabalho é só para mim ganhar dinheiro? Lamentações, é Jeremias também que escreve, ele convida a gente a examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então, Jeremias está pedindo isso. Ele chama o povo à reflexão e arrependimento. 2 Coríntios diz, examine-se para ver se estão na fé e provem a si mesmos. Paulo, então, incentiva os cristãos a testar a fé e a conduta. Conduta tem a ver com motivação. Gálatas chama Paulo de novo, cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha que interessante aqui. Aqui tem até um antídoto contra a inveja. Porque o que é inveja? Inveja é eu querer o que o outro tem, ou que o outro faz, porque eu não estou feliz, nem contente, nem agradecido com o que eu tenho e com o que eu faço. Né? E aí nós podemos ir para Jesus, que pelo menos em 3 situações, Jesus nos convida a um autoexame. Ele nos convida a um autoexame no Sermão do Monte, quando a gente se dispõe a cooperar com alguém, a ajudar alguém, quando a gente quer exortar alguém, tirar o cisquinho do olho de alguém. O que Jesus fala? Olha para você. Porque pode ser que você tenha uma tora aí no seu olho e não está vendo. O que é isso? É um convite para a gente olhar para dentro. Outra situação que Jesus faz isso é quando os discípulos estão comendo sem lavar as mãos, e ele diz claramente que o que prejudica não é uma sujeirinha da mão, que era um rito religioso, era uma regra religiosa. E ele chama novamente as pessoas a olharem para dentro. Olha para dentro. É a sujeira que sai que prejudica. É muito incrível isso, como às vezes nós nos preocupamos com regras religiosas, com rituais religiosos, e não estamos olhando para dentro. E uma outra situação ainda que Jesus faz isso, é quando, no caso da mulher adúltera, que são um grupo de pessoas que leva a mulher para ser punida e para ser julgada. Vocês sabem quem foi que levou essa mulher, né? Vocês sabem? Às vezes eu brinco, eu falo, acho que foi alguém da tua igreja. Mas era um grupo de religiosos que levaram a mulher. E o que Jesus faz? Ok, vocês querem julgá-la e condená-la? Então, olha se você também está tudo bem aí dentro de você. Então, pelo menos em 3 situações, Jesus Cristo está nos convidando a olhar para dentro, para nossas motivações, para os nossos desejos, para os nossos atos. Parece que a gente não tem saída, né? A não ser a gente se avaliar e perceber e poder responder com bastante tranquilidade. Eu sei porque eu nasci. Eu nasci para beneficiar pessoas, para ajudar pessoas e ajudar Deus. Essa é a diferença do cristianismo para o capitalismo, que não é nem capitalismo, é capitalismo mesmo. No capitalismo, a gente usa as pessoas para ganhar bens, para enriquecimento, para ganhar dinheiro. No cristianismo, nós usamos os bens que temos, os talentos que temos, a força que temos, as habilidades que temos para abençoar pessoas. Então, essa é a pergunta hoje. Pense um pouquinho na sua vida, no seu trabalho. O que você está fazendo? Você está acumulando tesouros no céu?
ou está lutando que nem um louco para ter tesouros na terra. É claro que a gente precisa de dinheiro para comer, é evidente isso. Mas o quanto que a gente retém. Eu gosto muito do sermão do João Batista, quando ele diz que quem tem 2 camisas, se aparecer um que não tem, dê uma. Ele não diz, normalmente a gente olha lá no guarda-roupa e fala, nossa, eu tenho 6 blusas aqui, vou dar uma, vou dar 2. A pregação do João não foi assim, né? Foi, se você tem 2, dê uma. E por aí foi. É um sermão também que vale a pena a gente rever quando ele está falando sobre Jesus. E eu quero terminar aqui, esperando que Deus possa te abençoar. Essa avaliação não é para você ter culpa. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida. Eu não sei se você precisa mudar a sua motivação. Talvez o que você precise é só mudar a motivação. Talvez você tenha que mudar de caminho. Tem muitas atividades no mundo que a única motivação é o enriquecimento. E para esse enriquecimento, assassinatos acontecem, destruições acontecem. Então, eu não sei. Não sei se você precisa mudar de caminho. Mas o que eu sei é que você pode ter um novo início na sua vida. Isso eu sei. Se você entender que precisa mudar de caminho, lembra que tem jeito de reconstrução. Lembra que tem jeito de recomeço. A gente vê isso na vida de Pedro, nós vemos isso na vida do Tomé. Se você está aí sentado no banco, se sentindo culpado por alguma coisa, eu quero que você saiba que você encontra o perdão no sangue de Jesus. Você não precisa carregar culpa. Confesse e abandone o que você entendeu que não está adequado no seu viver. Vamos baixar nossas cabeças, pensar um pouquinho. Eu quero que você foque um pouquinho naquilo que tocou você, naquilo que te chamou a atenção. E você mesmo pode fazer a sua oração aí no seu lugar. De repente você pode falar, Deus, me ajuda a me avaliar, me ajuda a me enxergar. De repente você pode falar, obrigada, Deus, eu não tinha consciência que o Senhor estava comigo desde a minha concepção. Algumas coisas na minha história me tiraram essa percepção. Eu te louvo. E assim como Davi lamentou profundamente os seus fracassos, os seus erros, a sua miserabilidade, a ponto de ser chamado um homem que tinha o coração de Deus. Eu também, Pai. Quero enxergar aquilo que eu preciso confessar. Quem sabe você está orando e dizendo, Deus, a minha motivação está errada no meu trabalho, eu só estou buscando poder, aparecer para os outros. Eu não quero mais isso. Eu sei que se você olhar para essa mensagem tão forte que nós temos no Evangelho, as pessoas à sua volta verá o Deus que habita em você, na pessoa do Espírito Santo. Tenho certeza disso. Pai querido, as cabeças estão inclinadas, alguns lábios se movem, alguns olhos estão fechados, os pensamentos estão vindo à tona. O Senhor conhece cada um deles. Ajuda, Pai, cada pessoa aqui a viver de tal forma que quem está à volta perceba o Senhor morando na vida dela. Ajuda a mim também, Senhor. Que o meu corpo seja um templo adequado
para o Senhor. Morar para que os outros vejam. Enfim, Pai, assim como o Senhor restaurou Pedro, assim como o Senhor desfez toda e qualquer dúvida do Tomé, assim como o Senhor perdoou Davi, que tudo isso possa acontecer aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.